Ok, pessoal, boa noite aí. A gente está na sequência da questão da saúde mental. O Wagner vem colocando aí algumas questões e na nossa última reunião ele desafiou o pessoal, nós todos e todas aqui, a questionarmos, a trazermos algumas questões, não foi isso, Wagner? Então hoje a gente vai retomar por aí. Sim, na reunião passada a gente ficou de trazer um julgado. Só que eu me acomodei porque tinha um outro participante que falou que também ia procurar, eu acabei não procurando. E aí a gente não tem um texto base para conduzir a reunião de hoje. Então eu vou fazer uma reflexão, vou trazer um conteúdo. A partir dele a gente vai pensar sobre o que a gente já vinha trabalhando e aí a gente vai dar continuidade nos questionamentos anteriores. Eu não me lembro exatamente qual que era a pergunta que a gente fechou, mas no caminhar da reflexão de hoje eu acho que a gente consegue voltar à pergunta e continuar o debate. Então eu vou começar a, a reflexão com uma frase. Eu queria saber se alguém tem alguma ideia do que significa, e aí a gente vai fluindo a reunião de hoje com base nesse pensamento. Eu vou trazer uma frase que é de Sartre. Ele fala que a existência precede a essência. Alguém sabe me dizer o que significa isso? Amigo, repete por gentileza, eu não entendi. A existência precede a essência. Não. É basicamente o seguinte: vamos imaginar esse negócio de grampear, o grampeador. Alguém pensou assim: olha, eu preciso de alguma coisa para grampear folhas. Logo, ele criou esse grampeador para grampear. Não existe nenhum objeto que você imagine que você cria e depois você dá uma função para ele. Não existe, por exemplo, criei o grampeador e depois eu descubro que vai grampear com ele. Isso é a função dos objetos. A essência do grampeador é grampear. Então, primeiro eu precisei de algo para grampear, para depois ele existir e, de fato, grampear. De modo contrário, são as pessoas. O ilustríssimo senhor pós-doutor Alexandre Gustavo, ele não nasceu pós-doutor. Ele nasceu um ser humano comum como eu, e aí ele foi se evoluindo ao longo da sua vida para chegar a ser o pós-doutor que é hoje. Então, primeiro ele existiu, depois ele se constituiu para virar a essência que ele é hoje. Eu quero dizer o seguinte: as pessoas, elas não nascem com algo determinado e pré-fixado. Elas vão se constituindo com o tempo. E aí, como que essa pessoa se constitui? É dentro do viver em sociedade. Enquanto eu me constituo, eu ajudo a desenvolver a sociedade no sentido de morais, de moral, de pensamentos e de conceitos. Então, ao longo da vivência da sociedade, a gente vai criar o que é o certo, o que é o errado, o que é saúde, o que não é saúde. E aí o conceito evolutivo de saúde, a gente pode pensar o seguinte: antigamente a masturbação era patológico, hoje não é mais. A sexualidade, o homossexual, ele tinha o prefixo homossexualismo, hoje não é mais. A transexualidade, tudo isso são padrões que vão evoluindo com o tempo e vão se modificando. Assim são os conceitos das coisas, é o viver em sociedade. Então, quando a gente visita Sartre, ele fala que as pessoas elas se constituem ao reflexo de outras. E aí, por exemplo, para eu ser, vamos voltar ao professor, para o professor Alexandre Gustavo, ele ser o ilustríssimo senhor professor renomado, alguém tem que reconhecê-lo como tal. E quem que reconhece assim? A sociedade, porque não pode o professor Alexandre falar assim: agora eu sou o renomado lutador de não sei o que ou alguma outra coisa, porque o conceito do que ele é, o reconhecimento dele perante a sociedade, somos nós como coletividade que dão a ele. Não é possível eu, por exemplo, amanhã falar assim: olha, eu sou a partir de agora o culto Wagner não sei o quê. Por quê? Alguém tem que validar essa titulação que eu sou. Esse é o reconhecimento do outro. Então eu sempre vou me constituir da forma como o outro me reconhece.
E essa digressão que eu estou fazendo é para a gente chegar na parte do discurso de ódio. Por quê? Se eu me construo na visão do outro, a partir do momento que o outro me degrada, eu estou sendo ferido. E aí a gente volta na pergunta que a gente tentou fazer na semana passada. Quando que o discurso de ódio ofende? Não sei se é exatamente essa pergunta, mas a que momento ele deve ser cerceado? Por quê? É prévio? É posterior? Quando que isso vai acontecer? E aí tem uma outra situação que a gente tem que chama o engajamento. Para o professor Alexandre Gustavo, ele ser reconhecido como o ilustre professor, ele teve que alcançar um engajamento na sociedade ao ponto dele ser reconhecido como isso. Então, assim, a gente também tem a situação de perguntar quando que o discurso de ódio vai atingir a integridade da pessoa, seja ela moral, física, psíquica. É no simples fato de eu falar assim, gay tem que morrer? Ou eu tenho que, por exemplo, ter um engajamento, enquanto Wagner, para falar e convencer outras pessoas? Ou ainda, o simples fato de eu falar diminui o seu engajamento e por isso você é atacado? Então, é basicamente esse raciocínio que eu queria fazer para a gente voltar na discussão da aula passada ao ponto da gente delimitar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Só para recapitular, o pensamento de Sartre é: primeiro eu nasço, quando eu nasço eu não sei o que eu sou, e eu, enquanto vivo, eu vou me constituindo. O que é isso dentro do direito? É o livre desenvolvimento da personalidade, é a autonomia. Enquanto eu vou vivendo, eu vou fazendo escolhas e eu vou me constituindo. E essa constituição de mim, eu sou o que a sociedade me vê, como ela me reconhece, é o que eu vou internalizando. Então, por exemplo, se eu sou gay, a forma como a sociedade me vê, vamos supor que pode ser no sentido de promiscuidade. Eu acabo internalizando que eu sou aquilo. E isso pode me gerar algumas coisas que não sejam benéficas, seja para minha saúde, para minha moral, e isso o direito vai ter mecanismos para tutelar. Então, é basicamente nesse raciocínio que a gente deve delimitar o debate de hoje. Alguém quer complementar? Ficou perdido? Talvez eu tenha falado alguma besteira. Wagner, só para contextualizar para o pessoal que está chegando aí, em que ponto de discussão que a gente está. Eu acho que seria legal só você explicar muito rapidamente a relação das questões de teoria do reconhecimento, liberdade de expressão, discurso de ódio, com a sua pesquisa sobre saúde mental, enfim, saúde, pessoas LGBT, onde é que essas coisas se amarram, só para o pessoal que está chegando aí poder entender por que a gente está discutindo isso num grupo de direito de saúde. A gente está muito filosofia, né? Bruno, antes disso, você quer falar alguma coisa? Não, pode abrir assim, quando estiver tranquilo poder Eu falar. vou Eu gostaria trazer de a comentar. ideia principal da situação. Hoje a gente tem a saúde como um conceito amplo. Eu só teria saúde se eu tivesse um completo bem-estar físico, integridade física, emocional e social. Então, eu só sou saudável se eu tiver esses três complementos. Não é mais aquela questão de enfermidades. Então, a OMS ela fala que tem saúde quem tem um completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas quem tem ausência de enfermidades. Então, com esse conceito de saúde, a gente traz a ideia de que o discurso de ódio ele pode atentar diretamente contra a saúde das pessoas. Quando eu reiteradamente desfiro ataques contra uma pessoa ou um grupo determinado, ele vai ser atingido psicologicamente, porque a partir do momento que eu desfiro ataques a ele direto, ele pode internalizar aquilo que eu estou falando. E aí a gente tem problemas de autorreconhecimento, de autoestima, e aí é um problema psicológico. A partir do momento que a pessoa tem um problema psicológico, ela pode acumular com outros problemas e desenvolver problemas psicossomáticos, que aí ela começa a sentir no corpo. Mas aliado a isso, pode ser que pessoas que me ouçam compram esse discurso. Meu discurso pode ter engajamento ao ponto de que eu convença outras pessoas
de que aquilo realmente é verdade. E a partir desse momento, 2 outros efeitos também podem acontecer, que é a questão da exclusão social, então eu já também não teria mais a questão do social dentro da saúde. E também tem a possibilidade dessas pessoas encorajadas pelo meu discurso de querer retificar, de querer modificar essa situação com base na força. Então, eu posso sofrer agressões físicas até morte, até alguém cometer suicídio em razão disso. Então, a gente acredita que o discurso de ódio ele promove a obstrução da saúde integral em todas as esferas. E na reunião anterior, a gente começou a falar disso, trouxemos os conceitos do discurso de ódio, trazemos todo o embasamento mais ou menos teórico sobre a questão, e a gente foi evoluindo ao ponto de chegar no final da reunião, da gente saber se pode ou não restringir o discurso de ódio, quando poderia, se ele é prévio ou não, e quais seriam os limites. E hoje, para começar a reunião, eu trouxe a ideia da luta pelo reconhecimento. No caso, hoje eu nem trabalhei muito Axel Honneth, que é o que vai desenvolver essa teoria, e eu optei por não escolher ele porque ele traz 3 esferas de reconhecimento, que seria o amor, o direito e a sociedade, só que elas são mais complexas e eu acho que seria mais adequado a gente trabalhar de uma forma mais simples, que é o que trabalha em Sartre, que ele fala do reconhecimento enquanto pessoa, como que ele se reconhece, como ele se constitui, e a interação dele com o outro. E o engajamento poderia promover o sucesso ou o insucesso do discurso de ódio. E talvez, quem sabe, a gente trabalhar a questão do Axel Honneth num outro encontro de uma forma mais aprofundada por ser mais complexo, até porque um veio em seguida do outro. Não sei se eu falei demais, mas, professor, vamos na intermediação aí. Era isso? Não, acho que sim. Eu vou deixar o Bruno falar, mas eu acho que isso. Eu acho que para quem está chegando aí, eu acho que deu para fazer uma ligação aí onde é que as coisas se fecham. Mas vamos lá, Bruno. Então, gente, eu acredito que uma discussão importante que a gente precisa fazer para as questões das relações entre pessoas, entre gêneros, é importante a gente pontuar a questão do gênero, porque eu acredito que o papel do gênero nessas disputas, nessas arenas, né, nesses posicionamentos, boa parte está construído por base no gênero, né? Tanto o gênero quanto a sexualidade. Então, assim, a partir do momento que a sexualidade passa a ser uma questão e o gênero passa a ser uma questão, aí sim a gente consegue delimitar, fazer recortes, né? Porque o que a gente está estudando, o que vem sendo debatido aqui, lido né, estudado, é a questão em si, do conflito do próprio gênero e da sexualidade. Né? Então, assim, se a gente está lidando como isso afeta a saúde mental de pessoas, eu acredito que esse recorte do papel do gênero, né, o papel da parte teórica, realmente, do que a gente pensa, né, de gênero e sexualidade, é o que faz esse caminho do conflito e da relação de poder e sobreposição. Embora tenha uma perspectiva muito Foucaultiana de falar das questões de relação de poder, falar das questões de dominação, as questões, enfim, né, que perpassam o indivíduo, talvez um conceito que vem muito, né, do feminismo negro, que é a interseccionalidade, seja um modo de a gente conseguir observar em quais nuances, né, essa pessoa ela sofre violência. Né? No caso que a gente vem discutindo, é a questão da sexualidade. Então, nessa perspectiva da sexualidade, em que ponto, por que isso é colocado? Por que a sexualidade é colocada como uma questão? Por que ela é reprimida pelas pessoas? Essa é a questão. Porque se a gente está discutindo violação de pessoas, ataque à integridade, né, à saúde mental desses indivíduos, é um problema. Então, há um problema na saúde mental. Que problema é esse? Que questão é essa que está afetando a saúde mental dessas pessoas que, eventualmente, que nem o Wagner falou, chega ao suicídio? A gente está falando de sexualidade, né? Então, o que esse dispositivo, né, traz como conflituoso para a sociedade não entender que está dentro da norma, do que é normal, né? Assim,
criando dentro de um padrão de um mundo heterocis normativo. Eu acredito que isso seja importante, nessa perspectiva, a gente trazer isso para o diálogo, junto com a própria existência, porque não é uma violência abstrata entre pares, é uma violência com base em algo específico, dentro da sexualidade. Então, se a gente está falando dentro da sexualidade, quais são os aportes teóricos de sexualidade? Que a gente pode discutir gênero, que a gente pode discutir por que isso é uma questão. Né? Eu sempre trago o Foucault porque eu acredito que ele seja bem amplo, mas existem N autores que falam sobre isso, que falam sobre essa questão, né? Tem o próprio Bembe que está aí na frente falando, a Berenice Bento, então tem uma galera falando sobre isso, ou a Judite, que vem falar do papel da sexualidade. Então, sim, porque eu acredito que é um marcador muito forte a sexualidade, a saúde mental das pessoas LGBTs e o que leva elas ao suicídio é muito por quem elas são, como o Wagner está falando, sobre quem elas são. Né? Então, eu acredito que esses marcadores, entender como eles interagem, né, em relação ao que é praticado contra pessoas LGBTs, eu acho que esse é um ponto chave para a gente poder, assim, dentre outros, óbvio. Então, assim, do que eu acredito, do que eu vejo, né, do que eu venho lendo, enfim, porque existe uma questão prática de violação de saúde. Então, como combater essas questões? Eu lembro que ano passado, nas nossas discussões, a gente trazia relatos e questões de saúde, né, dentro do presídio, fora, mas assim, até experiências próprias, como eu já dei aqui, como algumas pessoas já deram também, uma pessoa LGBT no posto de saúde procurar atendimento de saúde, e é discriminado na porta, né, pela questão da sexualidade dele, questão da sexualidade, não é porque por ter uma pessoa insensível, é porque existe todo um constrangimento de acesso à saúde dessas pessoas. E se é um país em que atinge, viola direito de pessoas LGBTs e isso afeta a saúde mental delas, como a gente faz essa chave, esse link, né? Então, eu acho que isso é importante a gente entender. Então, definir esses marcadores, definir o que a gente está trazendo aqui para o debate, para o conflito, porque isso mostra, né, que é uma ação estruturada, não é uma coisa, não é uma causalidade, né? Então, assim, acho que isso é importante a gente refletir sobre as questões também, óbvio, do que o próprio indivíduo mas o que é esse marcador, o que é que está afetando esse indivíduo, essa pessoa, né? Acho que uma coisa que o Bruno falou, e acho que tem a ver também com o que o Wagner está trazendo, é a gente pensar que, e eu tenho lido muito sobre isso ultimamente, e eu acho que tem uma questão interessante a gente pensar como que a gente passou de uma sociedade heteronormativa, né, de uma heterossexualidade compulsória, na verdade, para uma sociedade heteronormativa, né, ainda que a gente, e o direito faz muito isso, né, ainda que o direito permita que pessoas LGBT existam, e gera essa tolerância, e eu tenho ficado bastante incomodado com isso ultimamente, ele ainda faz isso de maneira hierárquica, né, e é claro que isso causa um custo para a saúde física e mental de pessoas LGBT, porque você pode existir desde que você exista dentro de determinados parâmetros, né. O Roger Halpe Rios fala sobre isso de maneira muito interessante, quando ele está falando sobre assimilacionismo, né, como é que o direito, ele na verdade permite que pessoas LGBT existam desde que se elas sejam assimiladas, aquela coisa familista, né, então você permite que você exista desde que você seja lá o gay da propaganda de margarina, né. Se você tiver uma outra perspectiva de vida, de ser e de existir, você vai sofrer todas as formas de discriminação. Acho que essa é uma chave interessante, e até não tinha conversado isso com o Wagner ainda, mas já aproveito o grupo para já te sugerir, vou passar depois para você, Wagner, uns textos do Roger falando sobre isso, que eu estava lendo esses dias e achei que tem muito a ver com as questões que você está pesquisando. Mas vamos lá. Antes de passar para o Igor, essa questão da passabilidade tem muito a ver com a questão do reconhecimento. Porque a partir do momento com que eu reconheço e reproduzo o que é aceito como válido dentro da sociedade, eu passo a fazer parte daquele entorno e eu sou validado. A partir do momento que eu distou do que é considerado como lícito ou ilícito,
eu sou rechaçado. O motivo disso, a raiz fundadora disso, aí a gente pode ter vários marcos teóricos. A gente pode trabalhar no sentido de que o capitalismo e a religião, durante longo tempo, eles trabalharam no sentido de que porque, de certa forma, tudo é construído conjuntamente. Então, assim, o conceito das coisas, eles são modificados dentro do convívio social. Mas eu queria dizer que é o seguinte, o capitalismo, a religião, de certa forma, eles procuram isso aqui que eu vou falar tem um pouco que bebe da fonte de Foucault, no sentido de que a sociedade busca a produção para a sobrevivência. Então, de certa forma, tem-se como a homossexualidade como não... como que eu vou explicar de uma forma sucinta sem passar pelos poderes pastoral? É complexo. Eu acho que eu não vou entrar nessa discussão porque é um pouco longo. Para eu explicar isso, eu teria que falar sobre o poder pastoral, o poder fiscalizador, a questão da punição dos corpos lá, a questão da torre. Eu acho que a gente vai tomar muito tempo. Mas só para a gente retomar o que eu estava na discussão. O que é válido, o que não é válido, vai estar dentro do que a sociedade dá como certo ou errado. Dentro desse certo ou errado, a sexualidade não hétero cisnormativa não é como válida. E a partir disso, isso não é validado. Acho que eu perdi no raciocínio. Vamos dar continuidade. Igor, pode falar que eu vou refazer o pensamento aqui, eu retorno. Então, boa noite a todas e todos. Acho que essa é a minha primeira vez que eu vou falar assim no grupo, assim na reunião, mas até acompanhando o que o professor Alexandre estava falando sobre, e o Wagner também complementando a questão da validade, do direito validar ou não a heteronormatividade ou a Isso, lembrei. Pode continuar, por favor. Aí eu até mandei para o professor Alexandre esses dias sobre como na Uganda passou uma legislação, talvez do meu conhecimento, as mais extremistas de perseguição LGBT, que prevê até mesmo em determinados casos pena de morte e em outros penas de prisões perpétuas para pessoas que engajarem em relações homossexuais. E como que isso foi influenciado por grupos ou movimentos religiosos de extrema-direita, principalmente dos Estados Unidos e do Brasil, que tem grande inserção naquele ambiente. E o curioso é que um político dos Estados Unidos, o senador Ted Cruz, na época fez um tweet criticando essa legislação da Uganda, falando que isso já tinha ido longe demais. E ele é parte de um partido que engajou nos Estados Unidos em adotar discurso também, principalmente contra transexuais e outros tipos de opções de sexualidade, e ele engajou nesse discurso. E ele fez um tweet considerando essa legislação da Uganda extremista demais. E ele foi completamente rechaçado pela sua base, pela base que ele construiu. Ele foi extremamente criticado pela sua base por esse posicionamento contrário à lei. E o curioso é que isso vai exatamente naquele ponto, Eu até coloquei no chat que a frase do Sartre me fez lembrar Heidegger, e Heidegger eu acho pertinente por causa do conteúdo da linguagem, da teoria da linguagem, da teoria discursiva. E como que o discurso de ódio, além dele ofender ou machucar a pessoa, ele forma uma audiência. E essa audiência, a partir do momento que ela é formada por esse discurso de ódio, o próprio emissor daquele discurso eventualmente perde o controle da sua audiência. Se ele entender que aquele discurso que aquilo está indo longe demais, ele não consegue reverter, ele não vai ter mais inserção nenhuma para poder
voltar atrás no seu discurso, mesmo que minimamente. E eu achei esse ponto interessante para trazer aqui na discussão. Na reunião passada, a gente conversou um pouco sobre a teoria dos atos de fala. Aí eu trouxe o pensamento quem eu tenho lido agora sobre isso é a Judith Butler. Ela divide a teoria dos atos de fala em dois estilos, o perlocucionário e o locucionário. Um causa efeitos diretamente ao ser produzido, e outro causa efeitos ele vai causar também efeitos, mas logo em sequência. E aí, no dia, a gente trouxe alguns exemplos. Por exemplo, quando você vai se casar, o juiz de paz ele fala: dou pelos dois, ou torno os dois casados, e naquele momento estão casados. Então, é um discurso perlocucionário. Mas, basicamente, deixa eu ver agora como que eu vou conduzir disso para que a gente retorne para a discussão da questão de saúde e do reconhecimento. Senão a gente vai abrir um pouco demais a discussão ao ponto da gente fugir do que a gente se propôs. Mas vamos voltar lá. Se eu me constituo da forma com que eu me reconheço dentro da sociedade, e se a sociedade me agride, como que eu posso permitir que exista discurso de ódio? Ou como que eu posso limitar a liberdade do outro? E se eu posso fazer isso previamente ou posterior? Só para a gente cortar um pouco esse assunto que foi aberto e ficou um pouco desconexo, e a gente voltar no cerne da questão para a gente conseguir responder a pergunta de que a gente fez e ainda não conseguimos meio que responder. Alguém tem uma ideia do que pode ser feito? Acho que a gente volta de novo para o que a gente falou na reunião passada, da questão do que se compreenderia como liberdade de expressão e o que seria discurso de ódio ou não. No caminho que eu estou percorrendo, eu acredito que o discurso de ódio não estaria dentro da liberdade de expressão, porque ele não tem conteúdo dialógico, porque ele desfere ataques diretamente a outras pessoas, porque ele causa prejuízos e porque não existe uma ideia veiculada naquilo, apenas ataque. Então, a partir do momento que eu tenho essa manifestação que não está dentro da liberdade de expressão, eu acho que eu posso proibi-la. Mas aí que vai chegar na questão da sentença que a gente estava conversando. Mas quando que eu posso proibir? Previamente ou posteriormente? E aí, se eu faço previamente, é censura. Se é posteriormente, eu não sei exatamente como funcionaria, porque o dano já perpetuou. Vamos imaginar o seguinte, eu vou lá no Instagram, eu tenho milhões de seguidores e eu falo fogo nos racistas. E aí quem começa a me seguir começa a botar fogo. Depois que eu fiz, já perpetuou. E aí? Como é que fica? Como funciona? Camila? Neste caso, as consequências seriam imensuráveis, né? Não teríamos limite daquilo que poderia ser alcançado, né? Numa situação dessa. Eu acredito que a busca seria uma normatização do que, não talvez do que seria a conduta que gera o discurso de ódio, porque eu acredito ser muito subjetiva e nós teríamos contextos vastos que não poderia ser abarcado por uma normativa, mas assim do dever, né? De não fazer coisas que seriam nesse sentido, e também de reparar os danos causados com a sua conduta, correto? E teria talvez ter mecanismos no quais a gente poderia vigiar, denunciar, informar, afirmar, porque, igual você estava explicando anteriormente, se nós absorvemos aquilo que a sociedade reflete sobre nós, o que nós refletimos na sociedade, todo discurso de ódio tende a provocar danos à nossa saúde, isso independentemente do conteúdo. Então, isso tem que ser evitado, quando não evitado, tem que ser imediatamente reparado, com a intervenção dos órgãos públicos. Eu acredito que essa prevenção não teria como ser preventiva. Poderia ter uma normativa, uma normatização do fato, mas a gente não teria como evitar, prever o que poderia acontecer.
Então, não teria como ser uma questão totalmente preventiva. Isso eu acho que não teríamos como alcançar. Então, só pelo que você acredita que, no caso, a gente não pode proibir previamente, mas tratar o que aconteceu. Isso, mas infelizmente nós teremos, como sempre, em várias situações, danos irreparáveis também, né? Teremos situações que não vai ser possível reparar como a indenização, igual você falou do suicídio, que às vezes aquilo que interiorizamos pode levar a pessoa a tamanho dano emocional que ela pretenda contra a própria vida. E nesse caso, não há indenização, não há reparação que vá trazer a pessoa de volta, que vá restaurar essa saúde. Então, assim, todo e qualquer conduta do Estado, enquanto regulamentador, vai ser só para minorar os danos. Teria que ser uma mudança de cultura, de posicionamento, de conscientização que isso causa danos à saúde. Não consegue se fazer só por intervenção do Estado, seja pelo Poder Judiciário ou qualquer outra coisa. Tem que ser uma mudança de postura da sociedade. Entendi. Então, no caso, você não consegue visualizar uma política pública que consiga extinguir essa mazela da sociedade. Talvez minorar, mas nunca extinguir. Até porque eu acredito, como um dos pensadores que você citou na aula passada, a questão de haver comportamentos nesse sentido faz com que nós lutamos contra, que nós alcançamos direitos, que nós evoluímos. Então, ainda que seja desconfortável, precisamos de pessoas que praticam condutas ruins para que nós possamos cada vez mais reafirmar e lutar por nossos direitos, seja eles qual for. Igor, pode falar. Eu acho que há uma outra forma da gente controlar o discurso. Não, talvez não controlar o emissor, ou se controlar o emissor for algo muito difícil, controlar um meio pelo qual ele emite aquele discurso de ódio. Eu acho que é o caminho que a gente, enquanto sociedade, está percorrendo ultimamente. Por exemplo, eu não posso controlar que alguém fale uma notícia falsa, mas eu posso controlar o meio pelo qual aquela pessoa utiliza para falar aquela notícia falsa. Se ela utiliza o Twitter, o Instagram, eu posso controlar esses meios para que restrinja o seu alcance ou para que não permita para exigir que essas plataformas restringam o alcance, ou diminuam, ou restringam aquela mensagem, ou interrompam aquela mensagem. Por exemplo, porque o que eu penso, quanto maior for a dimensão do alcance daquele discurso, maior vai ser os danos causados. Talvez restringir que eu, aqui que tenho, sei lá, 2.000 seguidores no Instagram, fale alguma coisa, não vai causar o mesmo impacto restringir alguém que tem 2 milhões, 3 milhões e está utilizando aquele grupo para denegrir ou ofender as pessoas. Então, você restringe o meio pelo qual ela está utilizando. Eu utilizo dos meus momentos em espetáculo de humor para ofender as pessoas. Então, você não pode mais fazer espetáculo de humor. Assim, restringir um meio que ele utiliza para aquela mensagem. Eu vou complementar, mas eu não estou discordando do que você falou, só estou tentando motivar a continuação do debate. Mas o discurso de ódio ele pode ser desferido de várias formas. Pode estar a gente aqui em grupo e eu começar a falar um monte de coisa aqui que pode ser considerado por alguém como discurso de ódio e a pessoa ficar ofendida. Na sua fala agora, eu meio que entendi que, no caso, seria tutelado a questões de proporções. Então, assim, se eu tiver um maior atingimento, uma maior repercussão, isso deveria ser tutelado. Enquanto eu tivesse menor repercussão, por exemplo, numa briga com o outro, promove discurso de ódio, aquilo não teve uma repercussão muito grande, não teria como ser controlado. Eu falei diretamente. E nisso me soa uma ideia de que meio, como se a pessoa que foi o único atingido, ele não tivesse o mesmo valor que o grupo. E aí, quando a gente pensa em dignidade da pessoa,
a pessoa é como um fim em si mesmo. Então, se eu ataco como discurso de ódio uma única pessoa é atingida e ela sofre abalo na saúde dela, eu acho que ela merece a mesma tutela da pessoa que tem milhões de seguidores lá e repercute mais pessoas. Você tem uma ideia um pouco diferente? Como que é? Você tem mais alguma coisa para complementar? Você acha que teria uma outra possibilidade de restringir? Não sei, eu estou tentando desenvolver um pouco melhor a ideia. Sim, nesse caso eu pensaria que realmente eu não tinha uma solução para esse caso. Eu pensei que esse caso já estaria abarcado individualmente. Não é perfeito a proteção individual, uma pessoa ofendida, ela já teria aquela proteção individual de buscar aquela proteção. Você não precisaria de uma proteção jurídica maior do que a já existente para aquela pessoa. Você precisaria de uma proteção jurídica mais específica e maior para os casos de maior repercussão. Entendi. É porque eu penso o seguinte, deixa eu formular. Alguém tem mais alguma coisa a complementar enquanto eu tento formular uma situação diferente? Camila, vai lá. É só um questionamento que me passou diante da manifestação do Igor. Se teria, por exemplo, alguém responsável, né, por limitar essas vias de acesso, né, das redes sociais, do WhatsApp, nós também não estaríamos deixando a ela a análise se aquilo é ou não um discurso de ódio? Será que ela teria ou não bagagem suficiente para analisar se aquele conteúdo é capaz de causar dano a alguém? Por exemplo, eu já passei por isso de ser denunciada numa postagem que eu fiz pedindo recurso, arrecadação, para uma criança que tinha um problema de saúde. E me denunciaram como se eu estivesse expondo imagens íntimas de sexo, e bloquearam por 48 horas, 52 horas. E assim, não me deram oportunidade de dizer que não, apesar de ser uma criança, não tinha conteúdo nenhum que ninguém pudesse assistir, que era uma campanha de arrecadação de fundos. Então, deixar que uma pessoa, vamos dizer assim, um responsável particular faça essa análise, teria o alcance necessário para se limitar ao discurso de ódio? E se aquela pessoa compartilha daquele discurso? Teríamos a efetividade planejada, o fim destinado, aquilo que nós almejamos, que seria vetar, impedir os danos à saúde de alguém? Acho que a gente volta num questionamento do seguinte ponto. O que vai se configurar discurso de ódio? O que é o discurso de ódio? E em que ponto que ele vai começar a atingir determinada pessoa? Eu penso da seguinte maneira. O conceito de discurso de ódio ele não pode ser subjetivo ao ponto de eu me sinto ofendido ou o que você quis dizer com isso. Eu acho que a questão do discurso de ódio ela está mais próxima no sentido de engajamento. Se eu, enquanto pessoa, eu me constituo na sociedade como um reflexo de determinada coisa que me é reconhecido, e eu sou engajado por isso, o professor Alexandre, ele conseguiu engajar a figura de que é um professor culto. Toda vez que eu tentar desconstruir isso e diminuir o engajamento dele perante a sociedade, diminuindo ele enquanto ser humano, eu estou promovendo discurso de ódio. E isso não é uma palavra específica, não é uma expressão, é uma conduta. E toda vez que eu diminuir o engajamento dele perante a sociedade, diminuindo a imagem dele, ele enquanto ser humano, ou alguma coisa que ele ao longo da vida constituiu, a imagem dele, eu acho que isso pode ser configurado como discurso de ódio. E aí, quando que isso seria cerceado ou não? De certa forma, a gente pode trazer esse conceito como discurso de ódio e proibir previamente. E se determinada coisa acontecer, alguém proferir uma fala, alguma coisa que diminui o engajamento de alguém perante a sociedade, porque é isso, não adianta eu falar assim, Alexandre, bobo feio, aí ele vai olhar para mim e vai rir. Porque eu não tenho engajamento de convencer a sociedade de que ele é isso. Eu também não tenho engajamento suficiente de convencer a ele mesmo de que ele é isso. Porque quem sou eu dentro da sociedade sozinho? Mas a partir do momento que eu consigo convencer a ele e outras pessoas e eu alcanço engajamento
para diminuir ele perante a sociedade, eu acho que isso é discurso de ódio. A partir disso, isso pode ser, sim, cerceado. E aí, quem que vai falar qual que é a consequência disso ou não tem que ser o judiciário, dentro do âmbito contraditório, defesa, e a partir daí, sim, o que seria... Acaba que quando a gente coloca no judiciário, de certa forma, a gente não está cerceando previamente. Da mesma forma que eu falo assim, é proibido matar, as pessoas matam e não é cerceado previamente. Isso só se define lá no final, no processo, está condenado ou não. Alexandre, vamos lá. Eu acho que você já começa a ter aí um conceito e uma ideia já mais bem definidas, né, sobre o discurso de ódio e tal. Eu acho que essa questão do poder que você pode, com a sua fala, exercer sobre o outro, sobre um grupo, eu acho que é um bom critério para a gente começar a dimensionar quando a gente tem discurso de ódio. Isso me faz lembrar, só para a gente já caminhar acho que já para o final, né, quando a Suprema Corte Americana decidiu o caso Brown versus Board of Education, um dos grandes argumentos a favor do fim da segregação racial foi justamente a ideia lá daquele teste que eles fizeram com as crianças negras, mostrando como que aquele discurso de segregação racial nos Estados Unidos, discurso e prática, né, e ações de segregação racial nos Estados Unidos, introjetava nas próprias pessoas negras esse sentimento de inferioridade, o quanto que isso obviamente causava danos desde a infância dessas crianças, que já cresciam introjetando esse discurso de que elas eram inferiores, feias, burras, e aqui era justamente o teste, não sei se todo mundo conhece aí, o doll test, né, o teste das bonecas, que foi feito nesse caso lá em 1954. Eu acho que é uma boa aí para poder conduzir a pesquisa, né? A ideia de que desse poder que um discurso pode ter para desconstituir o outro, para colocar o outro numa posição de negação da sua própria qualidade, das suas próprias qualidades, das suas próprias capacidades, enfim, acho que por aí a gente pode pensar. Bruno. Eu ia mencionar a parte final do que o Alexandre falou, né, sobre o discurso de ódio no papel de estigmatizar pessoas, de estigmatizar, de diminuir, de atingir diretamente a honra de pessoas ou grupos, né? Eu acredito que é importante esse papel, né, da gente conseguir recortar essa parte do discurso de ódio, mas eu acho que um indicador fácil de entender, ao que me parece, né, tudo que foge do padrão branco, cristão, dominante, é passível de ser grupo de afetação de discurso de ódio, né? Então, mulheres, pessoas com deficiência, indígena, LGBT. Então, existe uma série... Todo mundo que foge do que é um padrão, né? Que, na verdade, não é um padrão, é minoria, mas, enfim, é tido como um padrão do que deveria ser, é alvo dessa possibilidade. Então, acho que essa questão de estigmatizar, de você desqualificar e reduzir pessoas ou grupos, também é um modo, né, de se produzir esse discurso de ódio. Enfim. Antes de passar para Camila, só para eu voltar à questão do engajamento, ele também tem Sartre. Esse engajamento na sociedade, ele dá o exemplo... A ideia dele é o seguinte, se eu me constituo a cada dia, eu vou me formando no vínculo com o outro, eu estou em constante mudança. Então, quando você me vê, você não tem como reconhecer a minha complexidade, porque eu sou um ser complexo que hoje eu sou da forma como você está me vendo, e amanhã depois. Diferente dos objetos. Eu vejo essa garrafinha aqui, ela vai ser a garrafinha, e eu consigo identificar a garrafa, enquanto eu não consigo identificar as pessoas. Então, para simplificar isso, o ser humano, eu, você, qualquer pessoa, sempre que ele vê alguma coisa, ele tem que identificar simplificando. É o que ele traz na teoria dele, que é reificação, seria a coisificação. Quando eu olho para o ilustre doutor professor Alexandre, eu resumo toda a essência dele numa simples coisa, reificando ele, coisificando ele num significado. Esse é o engajamento que ele conquistou na sociedade. Então, o discurso de eu desconstruir
esse engajamento dele, de derruir essa imagem que ele tem na sociedade, para mim, eu acho que seria o fator que sairia bastante dessa subjetividade, do sentido de que o que é discurso de ódio, o que não é, se é a palavra, se não é, se é o conceito, o que eu queria dizer, ou o que você sentiu. Eu acho que torna a situação um pouco mais objetiva. E de certa forma, eu não sou aquilo que eu conquistei me engajando na sociedade, aquilo que eu fui reconhecido. Então, eu acho que, assim, eu estou tentando conduzir a minha pesquisa nessa linha, não sei se é a mais adequada, mas eu estou tentando convencer vocês agora, porque eu já joguei o que eu penso. Nas reuniões anteriores, eu estava querendo trazer de vocês o que vocês acham. Eu tentei conduzir de várias formas, mas, por enquanto, eu ainda acho que essa é a ideia mais fácil de eu conseguir conduzir a pesquisa. Já transitei por vários autores e eu estou bastante apaixonado por essa. Espero que vocês não me convençam do contrário, tá? Porque deu muito trabalho entender. São vários livros de densa leitura filosófica. Axel Ronald também tem uma ideia legal, mas eu acho que a gente pode trabalhar isso no próximo encontro. Alguém tem mais alguma coisa para complementar? Eu acho que a gente pode fechar aqui e a gente pautar mais ou menos o que a gente vai trabalhar para a reunião seguinte e a gente fechar alguns conceitos do que a gente quer trabalhar para ir evoluindo a pesquisa. Bruno, fala aí. Só uma coisa, enquanto a gente estava aqui discutindo, eu fui fazer uma pesquisa aqui sobre discurso de ódio, né? Tentar trazer esse marcador aí para a gente poder trazer para as discussões. Eu aparentemente achei um texto legal aqui, não li ele ainda. Eu vou colocar lá no grupo para a gente poder discutir, eu acho que trazer as outras leituras, né? Me parece um texto claro, bem prático, sabe? Bem assim, pragmático, sem assim, grandes reflexões. Parece um texto legal. Hoje eu estou um pouco voado, porque a gente não tem um roteiro para fazer, então está meio que no improviso. Mas eu acho que a questão que permeia maior a pesquisa é a conceituação do discurso de ódio, porque não existe uma conceituação definida. Cada autor tem um conceito. E para o nosso grupo de pesquisa, a gente chegou a conceituar o discurso de ódio como a exteriorização, porque ela pode ser por fala, por gesto, por qualquer outra forma, desde que eu consiga me expressar, ao ponto de que eu não considere o outro como igual direito, com igual possuidor de direitos e considerações, e que eu tenha... hoje eu não falo mais na intenção, porque se eu falar de intenção, a gente volta para a subjetividade, mas que eu acabe por diminuir aquela pessoa perante a sociedade ou perante a ele mesmo e eu acabe causando dano. Mas o conceito de discurso de ódio, cada autor vai usar o seu. Você pode ter... eu já li bastante sobre isso, mas na maioria das vezes, todas as produções científicas, elas vão falar assim, para esse artigo, o discurso de ódio é isso, porque hoje, na literatura, a gente não tem um conceito definido. A sociedade não amadureceu ao ponto de falar, isso é discurso de ódio. Talvez a ideia interessante no meu trabalho seria realmente definir o que é o discurso de ódio. Depois que eu tenho o conceito de discurso de ódio bem definido na literatura, coisa que ainda não existe, eu vou falar das consequências dele. E quais são as consequências dele? Talvez, pela teoria dos atos de fala, seria o ocasionamento de dano direto. A partir do momento que eu promovo o discurso de ódio, diretamente, imediatamente, eu ataco o psicológico, talvez o físico e o social da pessoa. Eu reduzo ele na condição de igual direito e consideração, e aí a gente vai desenvolver que tem muita coisa para trabalhar. Mas eu acho que é basicamente isso. De imediato, a gente vai ter o texto do Bruno, se ao longo da semana a gente conseguir a sentença do rapaz que foi censurado, vou dizer censurado porque a gente ainda não tem até onde eu sei, isso é uma decisão interlocutória em um processo criminal, não está transitada em julgado, e ela é como uma medida, eu esqueci o termo específico, que é do direito penal. Protetivo, né? Exatamente.
E eu acho que pode ser que a gente não consiga achar essa decisão, porque o processo pode estar em segredo de justiça, porque está em fase de instrução, não sei, tem uma repercussão muito grande, a pessoa pode ter pedido. Então, se a gente conseguir a decisão, acho interessante para a gente trabalhar a questão do cerceamento prévio ou posterior, aliado com o artigo que o Bruno vai mandar para a gente, e aí a gente vai compilando as ideias ao ponto de que a gente tenha uma definição exata do que é discurso de ódio, as consequências dele, e o que eu acho bastante interessante, estou apaixonado, é a questão do existencialismo, porque eu acho que isso virou um pouco de psicologia, assim, foi quase um tratamento, porque abre bastante os olhos esse constituir-se no outro, e aí isso traz uma grande reflexão não só para o discurso de ódio, mas para outros institutos do direito. Eu consegui fazer várias ligações. Ok, então, acho que podemos encerrar, então, por hoje. Obrigado aí, Wagner, e demais aí pelas contribuições. Acho que a questão do discurso de ódio não é mesmo fácil, a gente vai precisar se avançar você principalmente, né? Mas o grupo se prepare, porque daqui para frente vai ter muita filosofia, tá? Eu tô com uma pilha de livro para ler e vocês vão ter que trabalhar isso comigo, nem que seja pelo menos ouvindo. E hoje mesmo eu li uma decisão de uma juíza do Rio que mandou censurar o Intercept por causa de uma reportagem em que eles fazem algumas denúncias sobre práticas bem esquisitas nas varas de família do Rio. Então, a gente tem essa uma questão que, para além do seu tema especificamente, a gente precisa ter definido aí se o juiz pode sair por aí proibindo reportagem ou não, enfim. Eu acho que não, na verdade, né? Ok, então, pessoal, vou encerrar por aqui e continuamos as nossas conversas lá no WhatsApp, e daqui 2 semanas